Hoje, domingo, mais uma sessão de cinema no Mini Cine Tupi para as crianças da periferia. Meu nome é José Luiz Zagatti, tenho 58 anos, nasci na cidade de Guariba, na região de Ribeirão Preto. Comecei a procurar emprego e não encontrava um emprego difícil de idade, eu estava com 40 anos, não dava mais, não achava mais emprego. E as coisas foi ficando pior, porque eu fui gastando, de repente eu comecei a vender o que eu tinha, daqui a pouco eu não tinha mais nada, a situação ficou muito difícil, eu não tinha mais nem dinheiro para sair procurar emprego. Aí quando eu via muito papelão pela rua, eu via muita coisa, eu falei, poxa, e tem quem compra, tem depósito de ferro velho. Falei, sabe uma coisa, eu vou parar, eu não vou mais sair à procura de emprego, andar o dia inteiro, chegar, voltar de tarde, as coisas passando necessidade, a gente em casa, eu nem tinha dinheiro mais para ir procurar emprego. Eu falei, eu vou começar a catar papel, fiz um carrinho e comecei a trabalhar. Foi aí que eu consegui, então, tirar sustento para minha família, consegui. Aí eu fui encontrando alguma coisa de cinema. Você vai para a rua, é cansativo, é discriminado, né? Hoje nem tanto mais, mas já teve época que o catador de papel é discriminado, ele é visto como um vagabundo, um passa-fome, né? As pessoas veem isso, você vê uma pessoa na rua trabalhando, e eu posso falar isso porque eu vivo isso na minha pele. Muitas pessoas às vezes falam porque conhecem através de livros e tal, mas eu vivo a realidade. Foi daí que nasceu o Mini Cine Tupi. A gente criou esse modesto cinema, foi com o trabalho de reciclagem, até hoje eu mantenho com isso. Quando eu comecei a trabalhar como reciclador, catador de papel, o meu sonho se tornou realidade foi a partir daí, porque durante toda a minha vida eu não conseguia trabalhar em empresas. Como catador de papel, e eu consegui realizar meu sonho, que era montar um cinema para as crianças, para as pessoas de comunidades carentes, de bairros carentes, de periferia, que não tem acesso não consegue, né? Não tem dinheiro para ir ao cinema, numa sala multiplex. Até por isso que eu sabendo as dificuldades deles, dificuldade que eu sempre passei, a gente criou o Mini Cine Tupi para suprir essa necessidade. Comecei encontrando pedaços de filmes, fui emendando, isso há 10 anos mais ou menos. Depois eu encontrei uma carcaça de projetor, essa carcaça me levou a um projetor funcionando daí por diante, inclusive cadeiras. As primeiras cadeiras foram encontradas no lixo, eu consertei as cadeiras que tinham sido de cinema. E foi onde no início eu consertei 16 cadeiras e eu levei para minha garagem e eu montei o cinema na garagem, porque até então eu só fazia exibição na rua. Quando eu consegui aquelas 16 cadeiras que eu consertei, eu botei dentro da minha garagem e passei o cinema na garagem. Eu, 7, 8, 9, 10 anos, eu recortava histórias em quadrinho, eu colava em qualquer madeira, em qualquer pedaço de tábua, eu colava com sabão, gastava até sabão da minha mãe, que eu fazia uma plasta de sabão, colava, e para mim eu já estava vivendo aquilo. Então, para mim eu estava vivendo um filme, né? Aquelas histórias em quadrinhos, as revistas de fotonovela, a gente recortava e colava, e para mim já era o cinema. Então, quando eu tinha 10, 12 anos mais ou menos, eu consegui um filme, um pedaço de filme, um rolinho de um filme, em 35 milímetros, e eu fiz um projetorzinho, com uma lanterna
um farolete. Na época não tinha energia elétrica, eu coloquei um farolete com uma lente de óculos e eu passava aquele filme para as crianças numa manivelinha, quer dizer, não tinha movimento, era a ceninha, o quadrinho paralisado, eu dava alguns segundos e mudava para o segundo e passava aquele rolinho de filme. Eu lembro como fosse hoje, eu tinha 5 anos de idade. Aquela ida ao cinema, o que eu descobri naquele dia? Eu fiquei encantado pela magia do cinema, vendo as pessoas assistindo o projetor, a lâmpada, a tela, a cena rolando na tela. Então eu percebi naquele dia que como era através do cinema, o cinema era uma porta, uma janela para o mundo. Então você assistindo ao filme, a gente conhece todo mundo, né? Primeira vez que a gente colocou o cinema na rua, era um pedaço de filme, na verdade, né? Trecho de filme que eu havia emendado. E à noite eu coloquei o projetor na rua e não falei nada para ninguém, comecei a passar o filme, quer dizer. E foi muito interessante, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque quantas pessoas estavam ali, crianças que nunca tinham visto cinema na sua vida, ficavam curiosas olhando ali na lâmpada, iam lá na frente erguer a tela, que na verdade era um lençol pendurado numa parede, e eles não viam nada na tela e vinham perguntar para mim: o que é isso, seu Zagatti? Eu falei: isso é cinema. Então, exatamente, no cinema as pessoas saíam do bar, eu lembro muito bem que eu sou detalhista, eu guardo essas coisas, e ficavam encostados, apoiados no taco de snooker e assistindo o filme, largavam até bebida e ficaram assistindo o filme. E eu só encantado com aquilo. Então, mais uma vez, isso parecia bastante o Cinema Paradiso, que lá no filme tem uma vez que uma cena que eles resolvem fazer a projeção da entrada, da frente do cinema para a rua, para aquelas pessoas ali na rua. Então até nisso parecia, sem querer a gente estava imitando aquele filme, né? Attento! Abracadabra! Guarda dall'altra parte! Affacciati alla finestra e guarda, ragazza. Alfredo è bellissimo! Dalia! Un cinematografo! Bravo Alfredo! Toda a minha vida eu quis fazer aquilo, eu queria colocar um projetor para funcionar e ver plateia, passar a trazer essa diversão, né, essa cultura para as pessoas. Ser criativo, que é aquele que consegue articular a fantasia, né, a operacionalização, a realização. Né, que a realização por si só, a realização pura, ela é burocrática, ela pode acontecer infinitamente, mas não necessariamente vai ser algo criativo. A fantasia pura também acaba não se corporificando, né? Então não tem esse elemento. E eu acho que o Zagatti, ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de sonhar, ele tem a capacidade de fantasiar e ele tem a capacidade de realizar o seu sonho, de colocar para funcionar aquilo que ele idealizou, aquilo que ele pensou, aquilo que ele sonhou, aquilo que ele desejou. Isso é um elemento forte, eu acho, no trabalho dele.